Olá, você que está conosco no atual 5 anos compartilhando a verdade. A nossa equipe está na Avenida Constantino Neri, ao lado do Centro de Convenções Vasco Vasques e bem em frente ao Emoan, no sentido bairro Centro. Você vê aí que o motorista que vem pela Pedro Teixeira e seguiria à direita para entrar na Constantino Neri não pode fazer isso. O trânsito está interrompido com cones e dezenas de agentes de trânsito. O motorista que vem pela Constantino Neri, o trânsito está interrompido no início da Constantino, ali próximo ao depósito da Hansons, na Torquato Tapajós, sentido centro, também com cones. Os veículos estão sendo desviados para Djalma Batista, no sentido centro. O motivo disso é que durante a madrugada, um veículo de grande porte, ainda não identificado, destruiu a rede de fiação elétrica e a partir disso levou consigo pelo menos 4 postes, que é essa imagem que agora nós vamos parar um pouquinho para que você possa ver o trabalho das equipes que prestam serviços à rede de telefonia e também à rede elétrica. Alguns pedestres passam com um certo receio. Ó, essa senhora foi passar, dá medo, né? De passar por isso. A senhora sabia o que aconteceu, não? Não, não. No seu caminho toda vez? Não, é inédito hoje. Foi um acidente de madrugada com um caminhão não identificado ainda que derrubou 4 postes. Certo. Pra ir pro Emoan, eu vou ter que fazer a volta, né? Certo. Tá, Andréia. Fama. Obrigado, Andréa Obrigada. Fama, pela participação. Tá aí a Andréa. Ela vai ter que desviar o caminho dela enquanto pedestre para poder seguir o trajeto dela normal. Agora a nossa equipe vai se aproximar desse local do acidente. A Constantino Neri está interditada a partir da Torquato Tapajós, próximo ao depósito da Hansons. O estrago aqui é grande, não temos informações sobre vítimas, equipes de televisão trabalhando por aqui também. Aqui nós vamos parar um pouco para mostrar os postes, pelo menos 2 deles, que foram arrancados, tamanha batida. Esse poste aí fica em frente ao Emoan. Dá uma olhada só como ficou um dos postes. Esse que você vê aí. De acordo com a nota divulgada pela Prefeitura de Manaus, as informações até o momento são de que esse acidente aconteceu durante a madrugada. Não foi identificado ainda o veículo que causou esse acidente. Sabe-se que é um veículo de grande porte. E a Prefeitura de Manaus enviou uma nota dizendo que desde as primeiras horas desta quinta-feira, 22/11, no suporte aos serviços que estão sendo realizados na Constantino Neri, Zona Centro-Sul, que precisou ser interditada por conta de um acidente envolvendo um veículo de grande porte, ainda não identificado, e que se chocou contra a fiação elétrica da via por volta de 2 da manhã, derrubando 4 postes nas proximidades aqui do Emoan. Agentes do Manaus Trans estão por aqui, orientando-os nos desvios, e o que foi liberado até o momento foi o sentido centro-bairro, mas segue interditado o sentido contrário aqui na Constantino Neri. A Eletrobras Amazonas Energia também está aqui no local, juntamente com demais técnicos de empresa responsável pela manutenção, inclusive da telefonia. A rede de telefonia também foi prejudicada. A gente vai seguir um pouco mais com a nossa imagem para mostrar um outro trabalho que está sendo feito aqui com o caminhão Munk e técnicos da empresa de energia.
não sabemos se afetou o funcionamento do Hemoan. Daqui a pouco a nossa equipe vai procurar saber essas respostas. E aqui você já vê como é que está. Tem um pedaço de um poste, ou o que sobrou dele, o poste está no chão. A nossa equipe vai até se aproximar lá. Você vai ver como é que ficou o poste. Pelo menos um deles, né? Dá uma olhada só. O outro poste já foi colocado no lugar. Mas esse aí, a violência foi tão grande que arrancou o poste aí. Eu repito que um outro poste já foi colocado pela empresa, que é esse outro do lado direito aqui que você está vendo já no local. Vamos voltar a nossa imagem para esse ponto. A Avenida Constantino Neri interditada é uma das principais vias de Manaus, leva todo o trânsito da Zona Norte e Zona Centro-Oeste para o centro da capital. E aí você observa já o trabalho dos técnicos em uma outra área aqui. Esse acidente, para você que está chegando agora aqui no Atual, aconteceu por volta de 2 da manhã. Um veículo de grande porte até agora não identificado atingiu a fiação elétrica e a partir daí foi levando os postes. Pelo menos 4 deles acabaram com problemas. O que a empresa de energia elétrica está fazendo nesse momento é trocando esses postes. Depois que fizer esse trabalho, não há ainda um prazo, nós não conseguimos encontrar essas pessoas para conversar ainda. Aí é que vai ter uma ideia de quando vai ser religada a energia. Aqui nesse local há muitos órgãos públicos, diversos órgãos públicos, o Hemoan é um deles, tem postos de saúde também. A nossa imagem vai seguir agora para você ter uma dimensão de quantos trabalhadores dessas empresas que prestam serviços estão por aqui. Tem uma árvore do lado esquerdo que ela também pode ter sido destruída. Essa parte que você vê sobre a calçada. Uma manhã, de certa forma, tumultuada. Você vê, observa ali uma placa de trânsito também tombada. Olha como é que ficou essa placa que informava o motorista sobre a via com restrição de circulação para aqueles veículos pesados. Aqui há pelo menos uns 8 veículos pequenos de empresas que prestam serviços para a concessionária de energia, mais um caminhão grande que auxilia na colocação dos postes. E o desafio agora das autoridades é descobrir qual o veículo que causou todo esse estrago.
Nós agora vamos voltar ao ponto que nós estávamos. Em frente ao Hemoan. Foram 4 postes destruídos. E vamos falar com uma das pessoas que aceitou falar com a nossa equipe. Os pacientes têm carro, se vocês puderem já fazer isso, é o acesso, né? A gente tem o estacionamento aqui do Baiano, aqui do lado. O que não está podendo usar é realmente o acesso aqui, está chegando só pela Pedro Teixeira. Cada onde? Rodrigo Leitão, seu diretor técnico. O diretor técnico do Hemoan, Pra cá, ele vai conversar com a nossa equipe também agora sobre essa situação. Nós vamos ouvi-lo também. Jornalistas finalizando aqui essa parte. Rodrigo Leitão. Rodrigo Leitão, que é diretor do Hemoan. E ele vai conversar com os jornalistas agora, falar em que situação prejudicou o Hemoan até agora, né? Bem, já podemos, pessoal? E o diretor, inclusive, falava quando a gente chegava sobre a questão da entrada do pessoal, não, se tinha alguma alternativa, é o que ele vai falar. Vamos lá, então? Rodrigo, conta pra gente qual foi o que prejudicou aí o Hemoan nesse dia de hoje, né? Vocês, por exemplo, estão na semana de doação, é isso? Isso. Nós estamos comemorando a Semana do Doador, que é essa semana, na verdade, é 25, domingo agora. E o único prejuízo mesmo é o acesso para chegar aqui, mas a gente aproveita a oportunidade de vocês e esclarece aos nossos pacientes que o atendimento continua funcionando normal, a parte ambulatorial. A questão do acesso precisa, não tem como chegar pela Constantino Neri, mas está entrando aqui pelo acesso da Pedro Teixeira e temos o Baiano aqui como apoio também para estacionamento. E a Semana Doador também continua normal, os doadores que quiserem vir doar podem vir porque também está funcionando normal. A energia chegou a ser interrompida aí? A energia interrompeu de madrugada, mas a equipe da concessionária veio, já fez a manutenção, mas para todo o funcionamento normal, a previsão é a partir das 11 horas, meio-dia mais ou menos. Então acredito que depois do almoço, à tarde, volte tudo ao normal. O local tem gerador próprio? Aqui nós temos gerador próprio, mas a energia no Hemoan já está funcionando normal. Obrigada. Tá aí o diretor do Hemoan, Obrigado. que está falando sobre o trabalho que continua por aqui, continua normalmente. Acaba de chegar um outro caminhão e são caminhões que servem a esse local. A nossa equipe vai mostrar a você que o trabalho vai continuar. É esse caminhão que acaba de chegar aí que você está vendo também com o nosso pessoal. Nós vamos aproveitar esse momento e passar para você vou passar para você daqui desse local os principais destaques dessa manhã de quinta-feira. Uma manhã, como a gente já mostrou, um trânsito um pouco complicado, carregado, por conta desse acidente que de madrugada um caminhão ainda não identificado, ou um veículo pesado ainda não identificado, acabou arrastando postes aqui na Constantino Neri e em frente ao Hemoan. O trabalho desse pessoal todo já está recuperando-se. Pelo menos 4 postes foram atingidos. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso.
Nessa manhã de quinta-feira, você confere aqui no Atual que os deputados estaduais devem votar hoje projeto de lei do deputado Dermilson Chagas, que invade prerrogativa que é do governo do estado. O parlamentar propõe isenção de impostos, o que é de responsabilidade exclusiva do governador, no caso, amazonino que ainda está no governo. O Ministério Público Eleitoral denunciou o funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, o DENIT, aqui no Amazonas, por usar o órgão em benefício eleitoral do deputado federal Alfredo Nascimento. Alfredo não conseguiu voltar ao Senado, não foi reeleito, ou eleito, melhor dizendo. Ele era senador, teve aquela confusão com ele, que se tornou deputado federal e queria voltar ao Senado, não conseguiu. Já o Tribunal de Contas da União investiga gastos de 100 milhões de reais apenas com estudos sobre asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. Muitos estudos de impacto ambiental, EIA, RIMA, uma série deles, relatórios de impacto do meio ambiente também, foram feitos. 100 milhões de reais gastos e a estrada continua aí sem ligar o Amazonas a Rondônia e vice-versa. O Ministério Público do Amazonas recomendou ao governo do estado que suspenda contrato com o Instituto de Oftalmologia em Manaus. Saiba por quê acessando o Amazonas Atual. Saiu o edital com as regras para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Se você tem interesse, é bom ficar por dentro também acessando o Atual. E na rodada emocionante do Campeonato Brasileiro, noite desta quarta-feira, o Palmeiras goleou, mas ainda não colocou a mão na taça. É que o Grêmio abriu as portas para o Flamengo, que venceu e mantém as expectativas de ser campeão. A torcida colocou uma faixa ontem, dizendo que brasileiro é obrigação. Será? Vamos acompanhar tudo isso. Você também vai conferir os resultados dos demais jogos dessa parte final do campeonato aqui no Atual. Tá emocionante. O Vasco, por exemplo, tem que ganhar hoje do São Paulo para respirar um pouquinho mais. E o Palmeiras não vai deixar barato não, porque vai para cima do Vasco para conquistar esse campeonato. Tá vendo como tá emocionante? Tá emocionante. A gente agradece a você que é seguidor do Atual. Você fica com as imagens ainda do trabalho aqui na Constantino Neri. Daqui a pouco novas informações com a equipe do Atual. 5 anos compartilhando a verdade.